Série Paradise. A trama de Paradise continua cheia de mistérios e reviravoltas. No terceiro episódio, segredos do passado de Collins vêm à tona, enquanto a investigação sobre a morte do presidente Bradford se complica ainda mais. Quem realmente está no controle? Quem pode ser confiável? E qual é o verdadeiro perigo que ronda a cidade subterrânea? Se você ainda não assistiu ao episódio, cuidado com os spoilers. Agora, vamos mergulhar nos detalhes e descobrir tudo o que aconteceu neste capítulo tenso de Paradise. Episódio 3. Sinopse completa. Alerta de spoilers. O episódio 3 começa com Collins analisando o cigarro marcado com números. Ele então sai para correr com o agente Billy Pace, que sugere que Collins deveria liderar a investigação sobre a morte do presidente. Collins, no entanto, pede que Pace seja seus olhos e ouvidos. Em seguida, Collins visita a doutora Gabriela Torabi e a questiona sobre o motivo de ela ter lhe dito para concordar com as perguntas no interrogatório. Em vez de responder diretamente, ela o convida para uma caminhada, insinuando que seu escritório pode estar sendo monitorado por Sinatra e o conselho. Durante a caminhada, Gabriela menciona uma antiga sessão de terapia com Collins e sugere que ele sempre escondeu informações, assim como o falecido presidente Bradford. Ela revela que encontrou Bradford um dia antes de sua morte e percebeu que ele estava perturbado e exausto. No entanto, ao invés de continuar falando sobre isso, ela insiste em saber mais sobre a relação de Collins com seu pai. O episódio então mostra alguns flashbacks nos quais Collins visita seu pai no aeroporto. Os encontros revelam que seu pai, um piloto respeitado, estava sofrendo de Parkinson e que Collins, ao descobrir a condição, enviou seus papéis de aposentadoria sem seu consentimento. Isso causou uma ruptura irreparável na relação entre os dois, e seu pai faleceu pouco depois. Enquanto isso, a investigação sobre a morte de Bradford avança. Robinson e Sinatra recebem um relatório da autópsia, que confirma que a causa da morte foi um golpe na cabeça. Há também marcas de luta nas mãos do presidente e vestígios de DNA sob suas unhas, cujos resultados ainda estão pendentes. Em outro momento, Robinson vasculha o quarto do presidente e tem uma lembrança afetiva com ele, mas isso é rapidamente substituído pela visão de seu corpo ensanguentado. Sinatra interrompe e reforça a necessidade de encontrar o tablet perdido do presidente. A investigação dá uma guinada quando Robinson confronta Pace e Jane sobre a falha nas câmeras de segurança na noite do assassinato. Pressionados, Jane confessa que ela e Pace desligaram o sistema para jogar videogame, o que enfurece Sinatra. Apesar da justificativa absurda, há suspeitas sobre a real motivação de Pace. De volta a Collins e Gabriela, os dois compartilham um momento íntimo enquanto comem batatas fritas. Collins revela que perdeu sua esposa porque ela estava em outra cidade quando o evento apocalíptico aconteceu. Gabriela, por sua vez, confessa que foi responsável por selecionar as pessoas que deveriam ser salvas. A relação entre Collins e Gabriela se intensifica quando os dois acabam se beijando e indo para o chuveiro. Durante esse momento, Gabriela sussurra que Bradford alertou para que não confiasse em Billy Pace. Coincidentemente, o episódio termina com Pace vigiando a casa de Collins de dentro de um carro, com um revólver no banco do passageiro. Reflexões e teorias. Collins e a aceitação do fim. O mundo lá fora realmente acabou? Collins conversa com Gabriela, onde finalmente admite que perdeu a esposa durante a evacuação. Isto indica que ele pode ter aceitado que o mundo exterior realmente acabou. Ele vinha se agarrando à ideia de que poderia ter feito algo para salvá-la, mas ao verbalizar sua culpa, Collins pode estar reconhecendo que não havia escapatória e que sua única opção agora é sobreviver dentro de Paradise. Esse momento de vulnerabilidade pode marcar uma virada na sua jornada. Se antes ele estava preso a um passado inatingível, agora ele pode começar a agir de maneira diferente, entendendo as regras impostas pela sociedade subterrânea. No entanto, essa aceitação também pode torná-lo mais suscetível a manipulações. Se o sistema de Paradise conseguiu convencê-lo de que não há mais nada lá fora, isso pode significar que ele está mais próximo de ser moldado por aqueles que realmente controlam o que acontece dentro desse novo mundo. O preço da sobrevivência. O que Collins e os habitantes de Paradise perderam. No episódio 3, Collins menciona que todos que chegaram a Paradise perderam algo importante, uma fala que ressoa profundamente com a teoria levantada no episódio 2. Quando se envolve com a elite e seus jogos de poder, sempre há um preço a ser pago. No caso de Collins, ele perdeu a esposa, assim como outros moradores perderam familiares, suas vidas anteriores e até sua liberdade. Esse padrão sugere que Paradise não é apenas um refúgio da destruição.
mas também um espaço onde aqueles que entraram foram forçados a sacrificar algo essencial para se manterem vivos. Esse conceito reforça a ideia de que o poder e a sobrevivência dentro desse novo mundo têm um custo emocional e psicológico devastador. Em sociedades secretas, corporações poderosas ou governos ocultos, aqueles que são aceitos em suas fileiras geralmente precisam renunciar a algo que os conectava à sua humanidade. Se Paradise foi projetada para ser uma utopia controlada, a verdadeira questão é: essas perdas foram meros acidentes do destino ou foram planejadas como parte do processo de submissão ao sistema? A falsa justificativa: Jane e Pace estão escondendo algo? No episódio 3, a investigação sobre a morte do presidente Bradford toma um rumo inesperado quando Jane e Pace são apontados como os responsáveis por desligar o sistema de câmeras na noite do assassinato. A explicação de Jane, que eles fizeram isso para jogar videogame, soa extremamente suspeita, especialmente pelo fato de Pace parecer genuinamente surpreso com sua resposta. Se essa fosse uma prática comum entre os dois, ele não teria reagido dessa maneira. Esse detalhe sugere que Jane pode estar tentando encobrir algo maior e que sua explicação foi improvisada no momento para evitar suspeitas mais profundas. A grande questão é: Jane e Pace estavam realmente apenas brincando ou desligaram o sistema por um motivo mais sombrio? Se Pace não esperava essa justificativa, talvez ele tenha sido envolvido sem perceber, ou então Jane está tentando protegê-lo de algo que ele próprio não tem consciência. Também existe a possibilidade de que um deles esteja seguindo ordens superiores e o outro seja apenas uma peça descartável no tabuleiro. De qualquer forma, a explicação mal elaborada apenas aumenta o mistério, levantando dúvidas sobre quem realmente estava por trás da sabotagem e qual era o verdadeiro propósito do apagão no sistema de vigilância. Firekeepers, Storykeepers e Gatekeepers, a simbologia em Paradise. No episódio 3 de Paradise, Pace menciona uma fogueira de forma aparentemente casual, mas essa referência pode ter um significado muito mais profundo. Na cultura indígena, os Firekeepers, guardiões do fogo, são responsáveis por manter a chama viva. Já os Storykeepers, guardiões das histórias, preservam a memória dos povos, garantindo que suas tradições não sejam esquecidas, representando o conhecimento ancestral. Essa citação indireta sugere que mesmo dentro da sociedade subterrânea de Paradise, há um grupo responsável por manter o conhecimento e guiar o rumo da narrativa oficial sobre o que aconteceu no mundo exterior. Essa ideia se fortalece ainda mais quando, em um flashback, o próprio Cal se refere a Gabriela como uma Gatekeeper, guardião do portal. Na tradição indígena e em diversas culturas ocultistas, os Gatekeepers controlam o acesso a informações e lugares sagrados, decidindo quem pode atravessar um limite e quem deve ser mantido afastado. Se Gabriela desempenha esse papel em Paradise, isso significa que ela não apenas ajudou a moldar a sociedade subterrânea, mas também detém informações cruciais sobre sua verdadeira natureza. Collins foi escolhido antes mesmo de saber o plano de Gabriela e Sinatra. No episódio 3, Gabriela revela que ela foi responsável por selecionar quem teria um lugar em Paradise, o que levanta uma questão intrigante. Collins nunca teve realmente uma escolha. Se ele foi escolhido desde o início, então sua entrada na cidade subterrânea não foi um acaso, mas sim parte de um plano maior de Gabriela e Sinatra. Isso explicaria por que desde os primeiros episódios, ele parece estar sendo constantemente testado e manipulado. Outro detalhe que reforça essa teoria é o flashback de Cal na história. Ele a define como uma Gatekeeper, sugerindo que ele sabia mais sobre as intenções dela do que deixava transparecer. Se Cal serviu como uma ponte para trazer Collins para Paradise, ele pode ter sido usado como um meio de convencê-lo, garantindo que ele aceitasse seu novo papel sem resistência. A verdadeira questão é: por que Gabriela e Sinatra queriam tanto Collins ali? Ele foi escolhido apenas por sua habilidade e moralidade ou há algo mais profundo sobre seu passado que o torna essencial para o futuro de Paradise? Conclusão. O terceiro episódio de Paradise trouxe revelações importantes e aprofundou ainda mais os mistérios que cercam a cidade subterrânea. Com a investigação da morte do presidente Bradford avançando, novas peças desse intricado jogo começaram a se encaixar, mas também surgiram ainda mais dúvidas. A relação entre Gabriela e Collins se intensificou, enquanto Billy Pace se mostrou uma ameaça cada vez mais real. Além disso, as referências culturais e as escolhas narrativas do episódio sugerem que nada dentro de Paradise acontece por acaso. Ainda há muitas perguntas sem resposta. Quem realmente está no controle? O mundo exterior acabou de fato ou estamos diante de uma grande ilusão? Qual é o verdadeiro papel de Collins nessa história?
Nos próximos vídeos continuaremos analisando cada detalhe dos episódios seguintes, então se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu comentário com suas teorias. Nos vemos no próximo episódio de Paradise.